É. Quando você faz um pacto com as trevas, independente do grau que ele seja, você não consegue quebrar esse pacto de um dia para o outro. Não é só o querer, eu não Não. quero mais, acabou. Existe algo chamado legalidade. Uhum, Quando você faz um pacto, você dá mais legalidade a Satanás e aos demônios do que normalmente alguém que faz uma coisa errada e dá legalidade por um pecado, por um erro. uhum, Então, essa legalidade, ela precisa ser quebrada. Você declarando, você jejuando, você orando. E você precisa buscar essa quebra por completo, porque muitas vezes acha, eu fiz algo no passado, fiz, quebrei. Não é assim que funciona. Você tem que literalmente sentir que você está livre. Eu só senti que estava livre por completo 6 anos depois que eu orava e jejuava para que Jesus tirasse isso de mim, renunciando, declarando que o sangue de Jesus era sobre a minha vida, que aquelas entidades não tinham mais poder nenhum contra mim. Então, algumas pessoas, elas sofrem a vida inteira por isso. Né? E eu passei muito tempo enquanto os pactos prevaleciam, não porque eu queria, mas uhum, porque era todo um processo de quebra de maldição uhum, hereditária, das próprias coisas que eu tinha oferecido para os demônios, uhum. como a minha alma, inclusive. É todo um processo que você precisa estar ciente que ele foi quebrado. 6 anos depois é que eu senti que eu estava livre, porque eu conseguia crescer em áreas que eu não conseguia antes. Enquanto nós estamos travados em algumas áreas da nossa vida, porque ainda tem algo, alguma legalidade lá de trás que precisa ser quebrada. Uhum. Por isso que a gente aconselha quem trabalha com libertação que quem precisa passar por um processo como esse, procure uma pessoa que tenha experiência em quebra de Isso. maldição, porque Uhum. nem todo pastor trabalha com isso. Nem todo mundo que ora sabe fazer uma quebra de maldição, um desligamento no reino espiritual. Nós acabamos ligando a nossa alma em algumas coisas. Não quer dizer que Deus não use a pessoa porque ela tem o pacto, está em processo de libertação. Uhum. Deus usa. Mas para ela crescer, para ela evoluir como servo de Deus, o que Deus quer que ela seja, que ela seja, ela precisa literalmente quebrar e desligar de tudo. E isso leva tempo e muita dedicação. E ajuda de outras pessoas que tenham mais, que tenham também essa influência, É, né? E tem esse na conhecimento. verdade, aqui no Brasil, para ser sincero, eu só conheço 4 pessoas que fazem esse trabalho. Né? Que, claro, tem pastor que expulsa demônio, uma coisa é expulsar demônio, outra coisa é você entrar na briga de alguém para desfazer isso no reino espiritual. Só Uhum. conheço 4 pessoas que trabalham a fundo com isso, e assim, o acompanhamento de 7 a 1 ano, de 7 meses a 1 ano, leva um pouco de tempo, dependendo do desempenho da pessoa, de como ela também vai crescer espiritualmente. É muito importante, se alguém sofre com essa causa, ler sempre a Bíblia. Você precisa declarar a Bíblia, porque quando nós declaramos a palavra de Deus em alto e bom som, as trevas não aguentam. Jesus venceu o diabo pela palavra. Uhum. Nós também vencemos as trevas pela palavra, mas nós precisamos declarar, não só ler, declarar e trazer para a nossa vida, crendo que o que nós estamos lendo na Bíblia é para nós, Uhum. tomando posse daquela palavra. Uhum. E ter a consciência de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Uhum. E a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo, que eu sou co-herdeiro com Cristo, que através do sangue de Jesus ele me fez vencedor na cruz do Calvário. Eu preciso ter essa consciência. Quando Paulo fala lá em Efésios 6 sobre a armadura do cristão, que ele fala que nós precisamos ter capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu preciso estar segura de quem eu sou em Cristo e que o meu nome está escrito no livro da vida e que um dia eu vou morar lá. Uhum. Quando eu tenho certeza da minha salvação, do filho, da filha que eu sou de Deus, o inimigo não vai lançar pensamentos negativos na minha mente. Uhum. O capacete da salvação é a confiança de salvação em Deus. Couraça da justiça, que muitas pessoas acham que é um colete que eu vou colocar aqui. Sim, você não está errado. Porém, esse colete ele vem acompanhado de atitude. Uma pessoa injusta, uma pessoa que trata mal as outras pessoas, que ela não costuma usar da mesma justiça que ela quer para si com as outras pessoas, ela não tem a couraça da justiça. Uhum. Couraça da justiça eu faço para o próximo o que eu gostaria que fizesse comigo. Sim, Isso é nítido como quando a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. O sim. cinturão da verdade. Se a gente não colocar uma calça folgada e não colocar um cinto, a calça cai, você fica nu. E Claro. tem muitas pessoas que falam: foi só uma mentirinha. Não, foi só uma coisinha pequena. Não, eu nem menti, eu só ocultei. Sim. Não tem diferença. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a Sim. verdade, o que foge disso não é dele, nós precisamos também falar com a verdade em todo o tempo. Sim. Né? Paulo vai falar do escudo da fé. Por que a fé é um escudo?
A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou ordenar os montes que se mudem e eles vão obedecer. Através da nossa fé, nós trazemos à existência o que não existe. E a nossa fé que nos mantém de pé, eu não vejo, mas eu acredito. Eu não vejo Deus literalmente, o rosto dele ali, mas eu sinto Deus, eu sei que Deus está ali. Isso também representa a fé. A espada, que é a palavra de Deus, né? Quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, que ele está sendo tentado, que Satanás, olha o que Satanás diz para ele: se tu és o filho de Deus. Ele já sabia que Jesus era. Claro. Se tu és, me prova. Tipo Sim. assim, transforma as pedras em pão e come. Eu quero ver se tu é mesmo filho de Deus. Desafiando, né? É que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus combate as trevas, não Com a foi no palavra. murro, nem no grito, nem no... Vou falar aqui, no reteté, como o povo fala, que acho que o povo não sabe nem o que é reteté. Reteté era um ritual de magia negra feito antigamente dentro de um público que eu, assim, eu não sei como falar aqui, na África. Ele era usado. Essa palavra reteté não tem nada a ver com cristianismo. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Então, assim, Deus, Jesus vence o inimigo através da palavra. Não foi com murro, nem foi pisando, nem foi pulando. Foi com a declarando. palavra, declarando. Então, quando nós declaramos, nós tomamos posse para a nossa vida, nós fechamos brecha no reino espiritual. Sandália da preparação do evangelho. A melhor maneira de eu pregar o evangelho não é falando. A Bíblia diz que nós precisamos ser testemunhos vivos. Vocês são as minhas testemunhas. A Bíblia diz que aquele que leva, quão maravilhosos são os pés daqueles que pregam as boas novas, porque aonde a gente pisa, a Bíblia diz que ainda que tenha morte, vai haver vida. Aonde nós colocarmos a nossa mão, tem que prosperar, tem que ter vida, tem que ter crescimento, porque nós levamos a presença do Espírito Santo dentro de nós para onde nós entrarmos. Então, se ele está conosco, se nós somos esse templo do Espírito Santo, não é, Jesus, eu vou ali, entra comigo sim, porque ele está dentro de mim, ele está dentro de você. As pessoas precisam ter essa consciência. Então, quando nós tomamos posse dessa armadura, sem faltar nenhuma parte dela, nós literalmente conseguimos ser mais usados por Deus, enxergar as coisas com mais visão espiritual e sermos o que Deus quer que a gente seja. Quai, seu app de vídeos curtos.